Boa tarde, pessoal. Antes de tudo, eu gostaria de parabenizar vocês pelo Dia do Estudante. Então, feliz Dia do Estudante, que Deus possa os abençoar cada dia mais nessa jornada do estudo e do saber. E vamos para o nosso capítulo sobre convenções cartográficas, que também é um capítulo pequeno. Vocês viram que as últimas atividades têm vindo com poucos exercícios, porque são capítulos bem pequenos. O que é uma convenção cartográfica, né? O que são convenções cartográficas? São elementos que os mapas têm em comum para facilitar a nossa leitura e interpretação das informações. Então, essas convenções cartográficas são basicamente alguns elementos que todos os mapas vão ter, que facilitam a nossa leitura, a nossa interpretação dos mapas, certo? E vão ter vários elementos, são símbolos, cores. Aqui eu coloquei alguns exemplos só para vocês verem alguns dos elementos que a gente pode ter que vão nos ajudar a interpretar os mapas. Óbvio que a gente não tem que aprender todos eles, porque nós não estamos estudando isso. A gente só tem que saber o que é uma convenção cartográfica, né? Que são esses elementos que nos ajudam a interpretar os mapas. E que são muito mais do que esses aqui. São símbolos, elementos, parâmetros que nos ajudam a interpretar o mapa sem que seja necessário colocar a informação. Só pela figurinha a gente já vê o que significam essas coisas em cada mapa, né? Por exemplo, se eu ver no mapa que tem um aviãozinho, eu sei que ali tem um aeroporto. Se eu ver no mapa que tem uma cartinha, eu sei que ali tem um correio. Se eu ver no mapa que tem um telefone, eu sei que ali tem um telefone. Se eu ver no mapa esses bonequinhos, eu sei que tem um banheiro público, certo? Isso são convenções cartográficas. Então, assim, nas convenções cartográficas, muito importantes são os pontos, as linhas e as áreas, né? Nós vamos ter símbolos muito importantes, que são os pontos, as linhas e as áreas. Então, o que são esses pontos, linhas e áreas, tá certo? Os pontos, eles são utilizados para representar elementos pequenos em relação à área total do mapa, certo? Então, os pontos, eles são utilizados para representar elementos considerados pequenos, tá? O que são as linhas? As linhas, elas representam fenômenos ou elementos contínuos de grande extensão, mais largura, pequena em relação à área do mapa. Então, por exemplo, eu quero representar um fenômeno ou elemento que está no mapa que é de uma grande extensão, como o Rio Amazonas. Aí eu coloco uma linha, ele vai representar elementos de grande extensão. E o que é uma área? Essa areazinha que vai vir no mapa. Ela representa fenômenos espaciais de grande extensão em relação à área. Então, eu quero representar uma área bem grande que foi desmatada. Então, eu coloco uma areazinha assim. Ela vai representar um fenômeno espacial desse, tá certo? Então, pontos, linhas e áreas são os fenômenos muito importantes utilizados dentro dessas coordenadas, convenções cartográficas, né? E quais são os principais passos, né, para a gente... Por que é importante estudar cartografia? Qual é a importância da cartografia no mundo, né? Assim, a gente pensa, qual é a importância da cartografia com a história? Porque é o seguinte, pessoal, a cartografia, ela veio evoluindo ao longo do mundo. Então, à medida que a cartografia vai evoluindo, a gente vai vendo como o pensamento das pessoas ia se modificando, como cada povo via e interpretava, né? Como cada povo via e interpretava esse tipo de informação. Por exemplo, como as pessoas faziam o mapa mundi antigamente, como era o mapa mundi hoje. Então, é importantíssimo estudar cartografia, né? A história do mundo, ela se entrelaça com a história da cartografia. A gente vai vendo como o mundo foi evoluindo, por exemplo, os continentes foram ganhando importância, como as descobertas dos continentes, as lideranças,
As histórias de poder dentro do mundo eram colocadas em ênfase nos mapas, né? Por exemplo, se o mapa era feito pela Europa, a Europa tinha um destaque maior. Se o mapa era feito pela América, a América tinha um destaque maior. Como era o mapa feito quando não era descoberta a América, a Ásia, a África, a Oceania. Então, é importantíssimo estudar cartografia para a gente poder ver essa desenvoltura e estudar a história também, né? E assim, como interpretar um mapa? Como eu vou interpretar um mapa assim? O mapa a gente tem que ver primeiro o título do mapa. Tem que procurar o título do mapa para saber qual é o assunto que ele está representando. A gente tem que ver as informações da legenda e interpretar os símbolos e as cores do mapa, certo? A gente precisa orientar pelo ponto cardeal. Todo mapa vai vir um ponto cardeal para a gente saber na Rosa dos Ventos para que direção ele está indo. Pela escala do mapa, a gente vai ver as distâncias no mapa, poder calcular as distâncias de um ponto para o outro, identificar a linha do Equador e o meridiano de Greenwich no mapa para ver a latitude e a longitude. Então, o mapa a gente interpreta basicamente dessa forma. Eu espero que vocês tenham entendido bem isso, porque é basicamente o assunto desse capítulozinho que a gente termina a cartografia. Semana que vem, a gente não vai mais estudar cartografia, já vai ser outro conteúdo. A gente vai começar a litosfera e cartografia se encerra. Então, um beijo para vocês.